Vamos seguir falando de economia? Vamos continuar falando disso, né? Vamos tentar ter uma aula de economia, então, para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que tem de efeito para a gente, não só nesse ano, mas também para o ano de 2023. Nosso convidado de hoje para essa entrevista é o economista Roberto Padovani, economista do Banco BV. Boa tarde, me ouve bem, Roberto? Oi, ouço sim, tudo bem? Tudo bem. Roberto, por favor, vou te pedir para começar explicando para a gente que a maneira como eles calculam e anunciam os resultados econômicos nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Então, quando a gente fala nesse número que foi divulgado de uma queda de 0,9% no trimestre, no segundo trimestre de 2022 na economia americana, mas uma queda anualizada, esse número significa na prática que se mantido o ritmo do momento na economia americana, no ano todo haveria uma queda de 0,9%? É assim que a gente interpreta esse número? E o que isso significa? É quase um pé na recessão ou não chega a tanto? Bom, o primeiro ponto é esse, a metodologia de apresentação do cálculo é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eles pegam o resultado do trimestre e multiplicam por 4, né? Então, é como se o ano fosse esse trimestre repetido, como você falou. Então, obviamente que isso é muito mais um retrato do que um filme. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente olha uma média do ano contra a média do ano anterior. Então, um trimestre só não basta para dizer se a economia está em recessão ou não. Mas existe essa tradição, que é muito menos acadêmica e muito mais da prática dos mercados, de avaliar que 2 trimestres seguidos, com PIB negativo, se transformam numa recessão. Isso é muito mais uma regrinha que a gente usa no dia a dia, mas eu acho que a questão da recessão é muito mais ampla que essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado de trabalho está superaquecido, a taxa de desemprego está nos patamares mais baixos em 70 anos, então é difícil dizer que a economia norte-americana está parando. Mas o que eu acho que é importante do número, independente da forma como ele é medido, como é apresentado, é de que sugere realmente que a gente esteja tendo uma inflexão no crescimento norte-americano e muito provavelmente no crescimento internacional. Depois da pandemia, a gente passou aí 1 ano e meio com a economia mundial se recuperando, com a economia norte-americana andando rápido, e parece que esse movimento pós-pandemia de recuperação está se esgotando. E o ciclo, a partir de agora, é um ciclo de baixa. Beleza, combinado. Você citou aí a questão da geração de empregos nos Estados Unidos e foi justamente o que o presidente americano fez. Ele minimizou esse resultado, disse que a economia está gerando postos de trabalho e que isso indica que não é recessão. Então Uma condição passageira. Né? Tentou demonstrar que essa foto que parece ruim não representa uma crise de recessão. Agora, a explicação para isso é a inflação mais alta dos últimos 40 anos, o aumento do juro pode ter sido pesado ou tem que aumentar ainda mais porque a inflação não cedeu. O que deve acontecer lá e os reflexos aqui na nossa economia? Então, vamos lá. Eu acho que a causa principal dessa desaceleração que a gente está vendo na economia norte-americana no primeiro semestre desse ano tem como fator central a inflação. A inflação está corroendo renda, gasolina tem um impacto importante sobre a capacidade de consumo da população norte-americana, mas não é só isso, não é só renda. Tem um aspecto que é a riqueza também. A população norte-americana costuma investir muito na bolsa, a bolsa caiu 20%, 30% no começo do ano para cá, e isso destrói a capacidade de consumo da mesma forma. Então, o que a gente tem visto são efeitos da renda e da riqueza tirando capacidade de consumo da população e, portanto, fazendo com que a economia norte-americana perca fôlego. Agora, o curioso, Adriana, é que o efeito dos juros sobre crédito ainda nem começou. A gente ainda, hoje, com a decisão de ontem, do Banco Central norte-americano, você colocou a taxa de juros num patamar que a gente chama de neutro, que é aquele nível que nem estimula, nem trava a economia. O Banco Central provavelmente vai continuar subindo essa taxa de juros e, portanto, encarecendo o crédito, e isso deve ser um fator adicional, além da renda e da riqueza, para desacelerar o consumo. Então, o que a gente está vendo é que, além desses efeitos, a partir de agora começa a entrar a questão dos juros e do crédito, e, portanto, o ciclo econômico norte-americano claramente mudou. O presidente norte-americano está tentando minimizar, tentar evitar os custos políticos do resultado, mas o que a gente aprende com o número de hoje é que, claramente, agora, nos próximos 4, 5 trimestres, as notícias são de desaceleração da economia, da maior economia do mundo, a economia norte-americana. Bom, só um ponto que eu não te respondi. Isso, obviamente, vai impactar o Brasil, né? A economia brasileira ela é muito dependente do ciclo global.
A gente tem que lembrar que não é só a questão da renda, da riqueza e do crédito que desacelera os Estados Unidos. A gente tem uma guerra na Europa, tem confinamentos na China, portanto a economia global está se desacelerando. O Brasil é um exportador de matérias-primas, portanto, se o mundo desacelera, historicamente o Brasil acompanha esse ciclo de desaquecimento. No curto prazo, a gente tem um dado aqui que são os gastos do governo. O governo está aumentando o gasto público, aumentando os programas sociais, isso dá um certo fôlego para a economia nesse ano. Mas quando a gente olha para 2023, o que a gente vê é um quadro de desaceleração global ganhando intensidade e a gente empurrando menos a economia com gasto público. A gente vai ter aqui também a preocupação com a inflação que corrói renda, taxa de juros muito elevada contraindo o crédito, a confiança do consumidor não tem mostrado um bom desempenho, portanto, pessoas assustadas. Quando você olha o contexto de 2023, é um contexto complicado, mesmo sabendo que no curto prazo a gente consiga respirar um pouco em função dos estímulos do governo. Estamos no ano eleitoral ainda, esse ano de 2022, né? Investidores ficam receosos, um ano de incertezas. Para arrematar, eu acho, talvez o ouvinte entenda menos de economia e esteja se perguntando por que a gente está falando dos Estados Unidos e que peso a economia americana ainda tem quando a gente olha o Brasil ou mesmo o cenário global. A gente tem caminhado para um mundo um pouco mais multipolar na questão da economia. O senhor mesmo falava da China, do conflito no leste europeu, como impacta a gente diretamente. O que a gente está vendo nos Estados Unidos é o que está motivando tudo, ou a gente está vendo um dos efeitos nos Estados Unidos? A gente tende aqui no Brasil, mas isso acontece em qualquer economia, a gente tem de olhar os problemas domésticos, né? A gente esquece que a gente está inserido num contexto global. E agora o curioso, no caso brasileiro, é que nós somos, como outras economias também são, exportadores de matérias-primas, né? A economia brasileira é realmente dependente, portanto, da capacidade do mundo consumir matérias-primas. E aí a gente tem lá fora do país 3 grandes blocos. Tem a Ásia, basicamente China, Europa, que é uma economia de peso elevado, e Estados Unidos. O que a gente está vendo nesse momento é uma sincronização dos ciclos, né? A gente está vendo a economia norte-americana perdendo fôlego por conta da inflação, como eu falei, da riqueza, agora dos juros. A gente vê também a economia europeia sofrendo não só por conta da guerra, mas também por conta da inflação, e provavelmente daqui a pouco pela alta de juros também, que vai ganhar intensidades na região, e a China lidando com os problemas de confinamento. Então, é um quadro global de desaceleração. O Brasil, como depende desse ambiente, ele, por ser um exportador, ele vai sofrer. Agora, não é só o canal comercial, né, porque a gente exporta menos, tem um canal financeiro que é relevante. Quer dizer, nesse mundo, as pessoas, os investidores ficam mais assustados. Investidor assustado procura colocar o dinheiro em lugares mais seguros, que é basicamente Estados Unidos. Então, o fluxo de capital deixa de vir para o Brasil, isso acaba pressionando o dólar pressiona o custo das empresas, que repassa para o consumidor, e isso obriga o Banco Central a subir juros aqui dentro. Então, por outro canal, que é o financeiro, a gente importa essa contração. Então, o Brasil ele vai sofrer nesse contexto global, e o que eu digo sofrer é assim, o mercado de trabalho, por exemplo, que hoje está indo muito bem, no ano que vem ele vai esfriar, vai ser muito mais difícil arrumar emprego. Então, a gente vai sentir esse dado que foi divulgado hoje no nosso dia a dia. Tá certo. Para a gente terminar, a gente já está na turbulência eleitoral, não dá para falar em grandes mudanças e grandes atitudes mais esse ano, mas para 2023, o que o senhor colocaria assim, de forma bem objetiva, qual é o dever de casa mínimo que o Brasil tem que fazer para enfrentar esse mundo nesse processo de desaceleração da economia mundial? Adriana, uma coisa que a gente aprende ao longo da vida, assim, você não pode contar com a sorte, né? O que vai acontecer com o mundo a gente não controla, você tem choques, guerras, confinamentos, a gente tem que fazer a lição de casa, e a lição de casa hoje no Brasil, independente de quem seja o próximo presidente, é controlar a dívida pública. A nossa dívida pública é elevada e tem pressões de custos importantes, pressões de despesas. Todos os candidatos estão falando em aumentar salários de servidores públicos, aumentar investimentos do governo, aumentar os programas sociais, são gastos necessários, bem-vindos, mas num ambiente que a economia cresce menos e o governo arrecada menos, então provavelmente essa dívida vai subir. Dívida subindo é um termômetro ruim que assusta o investidor global que já está assustado, e aí acaba se traduzindo, portanto, em menos dinheiro entrando, pressão no dólar, pressão na inflação, pressão nos juros. Portanto, independente, Adriano, do que a gente esteja vendo no mundo, a gente não controla isso, qualquer que seja o próximo governo, ele terá que dar sinais de que será responsável no gasto público, que irá controlar a dívida do governo. Se não fizer isso, a gente vai ter pressão no dólar, na inflação, nos juros e no final do dia, menos emprego. Muito obrigada por esclarecer a gente, traduzir para o nosso ouvinte, para a gente também,
esses efeitos do que está acontecendo no mundo e que pode acontecer também aqui no Brasil. A gente conversou com o Roberto Padovani, economista do Banco BV. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.